com uma festa de aniversário. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 9 anos. E eu fui convidado pra uma festa de aniversário de uma amiga minha. E chegando lá, tinha várias coisas pra fazer de aniversário. E eu peguei uma bola de futebol e fiquei chutando ela na parede. Perto da parede tinha um cano pra fora. Aí, e eu tava chutando a bola e sem querer eu acabei dando uma bicuda na bola e acertei o cano. E mano, o cano estourou. Eu fiquei desesperado nessa hora. Ele começou a vazar um monte de água e todo mundo que tava no aniversário foi ver o que tinha acontecido. Eles tiveram que chamar uns encanadores pra arrumar porque, mano, vazou muita água. A rua da casa dela ficou um dia inteiro sem água. Depois disso, eles nunca mais me chamaram pro aniversário, não sei porquê. E foi assim que eu quebrei o cano. O dia em que eu fui parar na delegacia. Essa história aconteceu quando eu era criança. E minha mãe sempre me ensinou se um dia eu roubasse alguma coisa, eu iria ser preso. Só que quando eu era criança eu nunca pensei que ela ia fazer isso. Então eu tava na escola e era o dia do brinquedo. Então eu levei meu carrinho Hot Wheels pra escola e chegando lá eu vi o meu amigo com um carrinho muito bonito. Daí eu, criança burra, pensei: ah, não vai acontecer nada se o carrinho dele sumir misteriosamente e aparecer dentro da minha bolsa. Foi exatamente isso que eu fiz. Eu fiz isso bem na hora de ir embora, então ele nem percebeu. Chegando em casa, a primeira coisa que eu fiz foi logo brincar com o meu carrinho novo. E quando eu tava brincando, a minha mãe apareceu e começou a me perguntar de quem que era aquele carrinho. Daí eu disse que o carrinho era meu, só que tem um grande problema: eu não sei mentir. Ela percebeu na hora que eu tava mentindo, mano. Então ela me pegou e colocou dentro do carro e começou a me levar pra algum lugar. E ela não parava de me perguntar de quem que era aquele carrinho. Eu não aguentei e fui lá e confessei pra ela que eu tinha pegado do meu amigo. Daí ela ficou quieta e disse: desce do carro. E quando eu olho pra fora, a gente tá na frente da delegacia, mano. O dia em que eu acabei com um culto na igreja. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 6 anos. Eu e minha família ia na igreja. Chegando na igreja, a minha mãe olhou pra mim e falou: se comporta, não é pra fazer bagunça. só que eu era uma criança que não parava quieta. Daí beleza, começou o culto e todos meus amigos estavam brincando lá fora da igreja. Então eu peguei e falei pra minha mãe que eu ia tomar água e eu dei fuga nela. Então eu cheguei lá fora e fiquei brincando na calçada. E eu tava com meu carrinho na mão. Eu peguei meu carrinho e fiquei girando num poste. Só que do nada o meu carrinho voou da minha mão e caiu na rua. E bem na hora passou um carro e amassou o meu carrinho. Mano, nessa hora eu dei um grito: não! E entrei dentro da igreja e gritei: o meu carrinho morreu! E comecei a chorar muito alto. Nessa hora todo mundo olhou pra trás. Até o pastor parou de falar. E minha mãe ficou morrendo de vergonha. Mas eu não tenho culpa, eu era só uma criança. Teve uma vez que eu e o meu pai tava assistindo o jogo do Corinthians e era a final de um campeonato. E o meu pai comprou um daqueles fogos de artifício pra soltar quando acabasse o jogo. E quando acabou o jogo, o Coringão ganhou. E o meu pai ficou muito feliz, até porque é raro, né, o Corinthians ganhar. E ele foi lá e acendeu o foguete, só que tem um pequeno detalhe: a gente morava em apartamento e era pro foguete ir pra cima. Só que eu não sei o que aconteceu, mas quando o meu pai acendeu o foguete, ele foi pra baixo. E na frente de casa tinha um restaurante. E ele entrou com tudo lá dentro. Mano, quando a gente viu isso, a gente apagou todas as luzes de casa e fingiu que nada aconteceu. Mano, pelo jeito fazer cagada de família. O dia que eu quase morri brincando de esconde-esconde. Quando eu era pequeno, eu adorava ficar correndo e brincando pela casa. E num belo dia, eu e minha irmã tava brincando de esconde-esconde. E minha irmã tinha levado